A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Olá, começando mais um Pergunte ao Doutor. Hoje eu estou na companhia do oftalmologista, Dr. Carlos Leandro. Obrigado, bem-vindo de novo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho da saúde dos nossos olhos. Com certeza, mas hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a cirurgia para miopia, astigmatismo e hipermetropia. Quer resumir rapidamente o que significa cada uma, doutor? Exatamente. Então, nós estamos falando da cirurgia refrativa. Quando a gente fala a palavra cirurgia refrativa, nós estamos falando do laser personalizado para a correção do grau de hipermetropia, miopia e astigmatismo. A miopia são as pessoas que usam óculos para longe. O astigmatismo também para longe e para perto. E a hipermetropia mais graus de perto. Esses três problemas de visão são corrigidos com o laser personalizado, que é a cirurgia refrativa. É mais moderna agora, essa cirurgia? Sim, melhorou muito? Melhorou muito. Hoje a gente fala a palavra laser personalizado. O que significa isso? Suponhamos que você e eu temos 2 graus de miopia. Vamos dar um exemplo. E a gente vai fazer a cirurgia juntos no mesmo dia. Os 2 graus que vai ser colocado para operar você são diferentes dos 2 graus que vão ser colocados para mim, justamente pela personalização que a cirurgia tem hoje. Então, o laser vai analisar as características do seu olho e as características do meu e vamos fazer a programação totalmente diferente. Então, serão 2 graus corrigidos, porém a sua personalização e a minha personalização. Isso que ficou muito moderno e mais seguro. Que bom, mas tem muito mitos e verdades. Vamos ver agora. É isso que nós vamos falar, né? Vamos falar agora sobre essa questão. Vamos ver a primeira perguntinha. O que pode causar a necessidade de uma nova cirurgia após alguns anos? Essa pergunta, inclusive, faz parte de um dos mitos, né? De que a cirurgia pode voltar com o tempo. Isso é mito. Na verdade, a cirurgia ela é permanente. O que acontece ao longo do tempo são outras condições dos nossos olhos relacionadas com a idade, como a vista cansada, por exemplo, que vai fazer com que a pessoa volte a usar óculos. Mas uma vez que a gente fez a cirurgia refrativa para correção do grau, é uma cirurgia permanente, definitiva. Não tem essa questão aí, pode tirar esse medo, tranquilo. Porque é tranquilo, né? Obviamente que quando a cirurgia é bem indicada, no momento correto, ela é permanente. Vamos ver mais uma perguntinha. Como funciona o exame pré-operatório para a cirurgia? Excelente pergunta, né? Junto com essa resposta, a gente pode fazer uma outra pergunta. Essa cirurgia é para todos? Não, não é para todos. E são exatamente esses exames pré-operatórios que nós fazemos para saber se a cirurgia serve ou não para você. A partir do momento que a pessoa mostra o interesse em fazer a cirurgia, a gente vai fazer alguns exames que são, na verdade, uma avaliação da córnea, que é a estrutura aqui da frente do nosso olho, parece aqui o vidro do relógio, a estrutura que fica na frente do colorido do olho. É nesse local que a cirurgia é realizada. Então, nós vamos fazer uma avaliação minuciosa para saber se essa córnea ela é regular, se ela tem uma boa espessura, se ela tem alguma deformação microscópica ali que contraindique a cirurgia. Então, basicamente, os exames pré-operatórios são a avaliação minuciosa da córnea, que é o local onde o laser vai ser aplicado. Pode ocorrer de uma pessoa ter que fazer mais de uma cirurgia desses problemas? Não. A cirurgia refrativa, a cirurgia do laser personalizado, ela é feita uma única vez e os 2 olhos no mesmo dia. Faz um olho, depois faz o outro. Mas é feito de uma vez só, não é feito por etapas. Tá. Próxima pergunta. A cirurgia corretiva pode ser feita durante a gestação? Não é que não pode, não é aconselhado.
Na gestação, a mulher ela sofre muitas mudanças hormonais em decorrência da gestação. E isso pode causar uma alteraçãozinha ali na córnea que pode dar um grau que, na verdade, às vezes não é correto. Então, as gestantes, o ideal é a gente esperar pelo menos uns 3, 4 meses após o parto, para depois a gente planejar a cirurgia refrativa. Mesmo que a gente tenha feito todos os exames antes dela descobrir que estava grávida, o ideal é a gente esperar. A gente espera, termina a gestação, a gente refaz os exames, refaz as avaliações e depois sim a gente parte para a cirurgia. Além da gestante, tem algum outro problema que impede de fazer essa cirurgia? Pacientes que tenham diabetes descontrolado, que não está em bom controle, a gente não aconselha que a cirurgia seja realizada. Certo. E pacientes que fazem tratamentos de doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, o do grupo das artrites, né? É importante que a doença esteja bem controlada, para aí sim a gente poder fazer a cirurgia. Então, são contraindicações relativas. Certo. Não é que não pode. O ideal é que esteja tudo bem, para aí sim a gente operar. Tudo controladinho, certinho, para poder fazer a cirurgia. Próxima pergunta. Existe diferença na eficácia da cirurgia entre miopia, hipermetropia e astigmatismo? Não existe diferença. A cirurgia é eficaz da mesma forma nas 3 condições. Inclusive, tem muitos pacientes que têm essas condições associadas. Então, tem pacientes que têm miopia e astigmatismo, pacientes que têm astigmatismo com hipermetropia. Então, a cirurgia pode ser feita, os 2 probleminhas são corrigidos ao mesmo tempo. E a eficácia é exatamente igual nas 3 condições. Então, quando tem os 2 problemas, um problema ali, já faz uma Faz cirurgia tudo de uma vez só para não ter que voltar novamente. Exatamente, já é tudo corrigido de uma vez. Próxima pergunta. Mesmo após a cirurgia, o paciente pode desenvolver presbiopia com a idade? Isso. Primeiro, o que é presbiopia? Isso. É uma pergunta muito legal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. A presbiopia, ela é a vista cansada de perto, que vai acontecer e acontece com todo mundo quando a gente fica mais velho. A gente coloca uma idade aí em torno de 40 anos. O que acontece em torno dessa idade? O nosso olho perde a capacidade de ajustar o foco aqui para perto. Então, as pessoas precisam ficar ajustando o foco, as pessoas precisam usar óculos para perto. Isso é uma condição da idade. A cirurgia refrativa não tem nenhuma relação com presbiopia, com vista cansada de perto. Então, quando o paciente tem a miopia, por exemplo, com 30 anos de idade, a gente vai, opera, a gente corrige essa miopia. Quando ele passar dos 40 anos, a presbiopia vai chegar para ele. Daí a gente tem um outro probleminha, que é a vista cansada de perto. E isso, com o passar do tempo, se incomodar a pessoa, tem condição de resolver com outro tipo de cirurgia também, que a gente até falou do programa passado, que são as lentes premium para correção de catarata e grau. Então, hoje todo mundo consegue ficar livre do óculos. Tudo vai depender da condição sua de idade, a condição sua de tipo de dificuldade que você tem, para a gente analisar qual é o melhor procedimento para você ficar livre do óculos. Legal, hoje facilita bastante, né? Hoje, praticamente, só usa óculos quem quer. A pessoa que está afim de ficar livre do óculos, independentemente da idade que ela tenha, é muito provável que ela consiga através de algum procedimento cirúrgico. Legal. Próxima pergunta. Tem astigmatismo. Existe cirurgia para correção de grau para que eu não precise mais usar óculos? Meu grau direito 5,2 e o esquerdo 6,1. Tem essa diferença, um tem mais, um tem menos. É normal isso, né? É normal as pessoas terem graus diferentes nos 2 olhos. A resposta é sim. A cirurgia corrige esse tipo de grau. Obviamente que a gente precisa fazer as avaliações que eu falei. Um paciente com um grau de astigmatismo mais alto, assim, você precisa ter mais atenção nesses exames pré-operatórios. Então, nós precisamos fazer um bom exame da córnea para saber como é essa córnea internamente. Estando tudo ok, tranquilo, o grau é corrigido 100%. A maior culpa da gente ter esses problemas de visão
É relacionada a computador, televisão, celular, ou vem naturalmente? Ou isso ajuda a aumentar o problema? Obviamente que hoje em dia, com o aumento do uso das telas, os problemas de uso de óculos aumentaram significativamente. Mas a predisposição nossa, genética, né, herança familiar, isso iria acontecer mesmo que a gente não tivesse o uso das telas. O uso das telas, então, ele vem como um fator que colabora para o aumento do uso de óculos, mas não é um fator sozinho. Tá. Próxima pergunta. Quais são os principais mitos sobre a cirurgia para correção da miopia? Essa pergunta, como eu sabia que ela iria acontecer, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, uma cola, Pode colar à vontade. para a gente passar bem legal, para passar Deixa todos bem os explicadinho, principais. né? A principal dúvida, o principal mito é que a cirurgia refrativa ela causa dor, ela é uma cirurgia dolorosa, tá? Isso é um mito. A cirurgia ela é realizada com colírio anestésico e o paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento. É uma cirurgia rápida, segura e sem dor, tá? Esse é o principal mito. O segundo que muitos pacientes perguntam é se o paciente pode ficar cego com a cirurgia. Isso é um dos maiores mitos que tem quando a gente fala em cirurgia refrativa. Vou falar a minha estatística aqui. Eu faço essa cirurgia há 18 anos. A gente nunca teve complicação. Certo. Nunca nenhum paciente teve problemas com a cirurgia, de modo que ele tivesse prejuízo na visão, tá? Obviamente, a avaliação pré-operatória ela é a principal ferramenta que a gente tem para a gente afastar os riscos de complicação. Certo. Então, se você fez uma boa avaliação e o paciente tem olhos realmente saudáveis, a cirurgia se torna muito segura. O que traz aumento de complicação é quando o paciente não tem condições, ele tem algum problema na córnea dele que contraindique a cirurgia. Aí a gente fala em riscos de complicação com relação à visão, porque a cirurgia foi mal indicada. Certo. Tá? E um mito também que a gente respondeu até agora há pouco é que se a cirurgia tem tempo de duração. Ah, eu vou ter que usar óculos depois de um tempo? Não, a cirurgia ela é permanente. O que vai fazer a pessoa voltar a usar óculos é o que a gente acabou de falar, que são as condições de idade, tá? E quem tem grau alto não pode operar. Isso é um mito também. A gente acabou de responder a pergunta, né, que um paciente com 5 graus de astigmatismo e 6 graus de outro lado, que se perguntou se pode ou não operar. Então, graus altos podem sim ser operados. Obviamente que tem um limite, e esse limite ele vai ser dado pelo seu exame, a sua córnea que vai determinar o limite de grau que a gente pode operar. Para a gente citar um exemplo, eu operei uma paciente algum tempo atrás que tinha 15 graus de miopia, e ela ficou totalmente independente de óculos. Então, eu acho que esses 5 itens aí que eu falei são os principais mitos aí sobre a cirurgia refrativa. Muita coisa que deixa a pessoa em dúvida e até com medo de ir procurar para saber se tem um desses problemas, não é? Essa é uma condição também, né? O medo, ele afasta muito as pessoas dessa cirurgia. Medo justamente pela desinformação de como é o procedimento, se o procedimento é seguro ou não. Todo mundo, às vezes, tem um pouco de medo, mexer dentro do olho, às vezes causa algum afastamento mesmo da cirurgia, um pânico, né? Alguma ansiedade. Mas a cirurgia é muito tranquila, é super rápida, segura e indolor. Então, facilita bastante. Foge não. Próxima pergunta. É verdade que as pessoas com grau muito alto não podem fazer essas cirurgias? Acabamos de responder, né? Um dos principais mitos sobre essa cirurgia. A cirurgia ela não tem nenhuma relação com grau. A cirurgia tem relação com o tipo do olho que você tem. Obviamente que isso é individualizado. Às vezes no seu olho eu posso ir até um limite de grau, no outro olho eu tenho que ir menos, ou posso ir mais. Isso é o tipo de grau que você tem, com o tipo de córnea que você tem, que a gente vai saber até onde a gente pode ir. Mas ultimamente a gente tem operado bastante pacientes com graus altos e os resultados têm ficado muito bons. Próxima pergunta. Existe idade mínima ou máxima para realizar a cirurgia ocular? Existe sim. A idade mínima são 18 anos de idade.
E quando o paciente é muito jovem, a gente tem que analisar se o grau está estável ou não. Uma pessoa de 18 anos, ela é uma pessoa que às vezes o olho está em crescimento ainda e às vezes o grau pode sofrer alterações. Então é importante que essa pessoa tenha um segmento para nós determinarmos qual é o momento em que aquele grau vai estabilizar. Isso pode acontecer aos 18, 19, 20, 21 anos e depende de cada organismo. Por isso que é importante, se você tem intenção, se você tem 18 anos, 19, você tem intenção de operar, ou mesmo 17, 16 anos, é legal que você decida o médico que você quer que seja o seu cirurgião e você passe a fazer exames bem regulares, cada 6 meses de preferência, porque aí nós vamos tendo uma ideia bem correta ali de onde o grau vai parar de aumentar. A partir do momento que a gente perceber a estabilização do grau, a gente parte para a cirurgia com segurança. Então, tem que dar uma estabilizada mesmo para poder fazer com segurança. Com segurança, exatamente. E a idade máxima, a gente considera em torno de 50 anos de idade. Por que é a idade máxima? É onde a gente vai tirar proveito dessa cirurgia. E essa idade máxima também, ela tem que ser muito individualizada. Qual é a necessidade? O que a pessoa espera da cirurgia? Lembrando que, por que a idade máxima? Porque a partir daí a gente tem a condição da vista cansada de perto, pela idade. Às vezes você opera, você faz a cirurgia e a pessoa continua usando óculos para perto. Então você precisa sempre deixar bem alinhado a expectativa que a pessoa tem do que a cirurgia pode entregar para você. Mas isso não significa que uma pessoa de 55 anos possa fazer essa cirurgia. Não. Vai depender dos exames que for feito. Recentemente eu operei uma paciente de 55 anos, a idade que você está falando, que ela tinha 5 graus de miopia. O que ela queria? Ela queria ter independência de óculos para longe. Ela queria ir na academia sem óculos, ela queria fazer uma maquiagem e não precisar usar óculos. Ela queria dirigir sem óculos, era isso que ela queria. Mas ela estava muito bem ciente que para perto ela iria continuar usando óculos depois. Alinhamos bem essa expectativa, fomos para a cirurgia, ela está extremamente feliz usando seu óculos de perto. Portanto, é esse alinhamento da idade máxima, do que a cirurgia pode te entregar, que tem que ser muito bem conversado com os pacientes. Legal. Próxima pergunta. A cirurgia pode corrigir mais de um problema visual e, ao mesmo tempo, como miopia e astigmatismo. Falamos sobre isso. Falamos sobre isso talvez seja a combinação mais comum. É muito raro uma pessoa que tem só miopia, que tem só astigmatismo, ou que tenha só a hipermetropia. Na maioria das vezes tem um misto de combinações. A combinação mais comum é a miopia com o astigmatismo, e em segundo lugar, a hipermetropia com o astigmatismo. E aí você já faz um planejamento e já faz uma cirurgia só. Os 3 juntos, nem pensar. Os 3 juntos não existe. Não existe, ou você tem miopia ou você tem hipermetropia. Um contradiz o antagônico do outro. O que existe são as combinações, miopia, astigmatismo, hipermetropia, astigmatismo. Aí você corrige tudo num tempo cirúrgico só. Legal. Próxima pergunta. Quais cuidados devem ser tomados antes e depois da cirurgia? Talvez o único cuidado que a gente fala muito antes da cirurgia são as pessoas usuárias de lente de contato. Aquelas pessoas que têm intenção de operar e são usuárias de lente, têm que ficar sem lente a partir de uma semana antes da cirurgia. Isso a gente conversa muito bem nas indicações cirúrgicas. O pós-operatório é muito tranquilo, muito tranquilo. O que a gente tem que evitar são acidentes, né? Pancada no olho, entrar em água contaminada, piscina com cloro, durante uma semana. A partir de uma semana, vida normal para todas as atividades. Coçar o olho, então, nem pensar. Na verdade, não vai acontecer nada se você coçar o olho. Mas, às vezes, você vai sentir desconforto. Como uma cirurgia está em processo, é uma cirurgia laser, mas está em processo de cicatrização, você pode sentir um pouco de dor, você pode sentir um olho vermelho aí quando você coçar. Então, todo procedimento cirúrgico no olho não é legal você coçar pelo menos uma semaninha aí para a cicatrização ocorrer completamente. Próxima pergunta. É verdade que quem tem hipermetropia leve não precisa operar, pois o grau pode diminuir sozinho? Bom, é uma pergunta bem complexa, eu vou tentar fazer um resumo sobre essa pergunta.
A cirurgia refrativa, ela está indicada para aquelas pessoas que se sentem independentes do óculos. Não interessa o tipo de grau que você tem. Não interessa se você tem hipermetropia leve, se você tem hipermetropia moderada, isso não interessa. Se você é dependente do óculos, a cirurgia vai te ajudar com isso. A hipermetropia, nas crianças, a maioria das crianças que não usam óculos, se você vai lá e faz um exame, você dilata a pupila da criança e você faz um exame, você vai encontrar algum grau de hipermetropia, praticamente em todas as crianças. Com o crescimento da criança, essa hipermetropia vai diminuindo e às vezes ela para de usar óculos, ou para de ter essa hipermetropia. Na criança? Na criança. No adulto, acontece exatamente o contrário. O nosso olho ele consegue compensar graus leves de hipermetropia. Então, suponhamos que uma pessoa de 25 anos tenha 1 grau de hipermetropia. Talvez ela nunca precisou do óculos, porque o olho dela consegue fazer a compensação desse grau, sem trazer sintomas. Como a gente vai ficando mais velho, a gente vai usando muitas telas, esse esforço visual que a gente acaba fazendo ao longo do dia, ele é maior. E aí essa hipermetropia de 1 grau começa a trazer sintomas. Daí a pessoa começa a usar o óculos. Então não é que aumentou ou diminuiu a hipermetropia. Nós que vamos ficando mais velho e as condições de saúde nossa ficam um pouco mais debilitadas. E aí a gente começa a ter que usar óculos. Tá? Então a resposta da hipermetropia é: se você sente dependente do óculos e você tem hipermetropia e você quer ficar livre do óculos, não interessa o grau que você tem, a cirurgia vai te ajudar. A idade vai chegando, vai complicando as coisas. É exatamente né? isso. Vamos resumir desse jeito. Próxima pergunta. A cirurgia laser pode ser feita em ambos os olhos? No mesmo dia falamos sobre isso, né? Inclusive, deve ser feita em ambos os olhos, né? Você faz um olho, na sequência você faz o outro. Pela recuperação. Então, vamos dizer que um paciente tenha 4 graus de astigmatismo ou miopia, ou mesmo hipermetropia. Você opera um olho. Se o outro olho fica com aquele grau, vai ficar um desconforto muito grande para o cérebro adaptar a isso. E isso, até a gente esperar outra cirurgia, traz muitos sintomas e muito desconforto para os pacientes. Por isso que é recomendado, como não é uma cirurgia invasiva, como a catarata, por exemplo, que a gente tem que fazer um de cada vez, na cirurgia refrativa você faz um e na sequência faz o outro. Quanto tempo demora a cirurgia? 5 minutos em cada olho. Nesses 3 tipos de problema para fazer correção? É muito rápida. A cirurgia é rápida mesmo. Não é que assim a gente opera correndo. Não é isso. Mas é que o procedimento é rápido. O procedimento é rápido. É laser. Nós não vamos cortar, não vamos entrar no olho. A gente simplesmente vai fazer uma aplicação de laser na córnea e esse laser vai fazer a correção do grau. E isso demora minutos. Legal. Próxima pergunta. É verdade que a cirurgia ocular é feita com anestesia geral? Nesse caso, na cirurgia refrativa que a gente está falando, é feito com anestesia de colírio. Tá? Vai ser pingado um colírio anestésico no seu olho. E nós vamos colocar um aparelhinho super delicado que vai deixar o olho aberto durante o procedimento. Para você não ficar com preocupação de piscar o olho ou mesmo mexer o olho, esse aparelho, além dele deixar o olho aberto, ele estabiliza o olho centralizado. Pingamos colírio anestésico e realizamos a cirurgia. Praticamente hoje em oftalmologia, você só faz anestesia geral se o paciente for um paciente com alguma deficiência. Né? A gente pega um paciente com algum tipo de deficiência que ele não consegue ficar paradinho, então você faz anestesia geral com esta finalidade. Mas nas outras, a grande maioria, as cirurgias são feitas com anestesia de colírio. Agora, para a gente terminar o nosso bate-papo, que tem muito assunto sobre isso, que acho que vai bastante tempo ainda, quanto custa mais ou menos uma cirurgia dessas? A cirurgia refrativa hoje, ela custa na faixa de R$8.000. Por que a gente fala isso na faixa? Tudo vai depender dos exames. Certo. Estando tudo ok, um paciente normal, com miopia, hipermetropia, astigmatismo, com exames ok, na faixa de R$8.000 o custo para os 2 olhos. É claro que a gente tem que deixar aquela diquinha básica, né, doutor? Procurar um especialista Isso é capacitado, super importante. saber realmente onde vai ser feita a cirurgia, não só essas que nós estamos falando, mas em tudo. Em tudo.
Eu disse há pouco que eu opero há 18 anos essa cirurgia, a gente nunca teve complicação. Por que a gente nunca teve complicação? Porque a gente sempre fez um pré-operatório muito rigoroso e minucioso. O que acontece é que eu já contraindiquei muitos pacientes. Porque quando a gente foi fazer os exames, a gente percebeu que aquela córnea ela não era segura para receber o laser. A gente opta por abortar o procedimento. É um balde de água fria? Sim, é um balde de água fria. Mas não dá para você arriscar, certo? Então, se você tem interesse em fazer a cirurgia refrativa, é importante que você procure um profissional adequado, tá? A Medvision Batatais, nós temos todas as certificações para a cirurgia refrativa, para que você não corra riscos desnecessários. Tem que tomar cuidado, aquele ditado, né? O barato sai caro. O barato sai caro. É a mesma coisa. Todo mundo que vai fazer, vamos dar um exemplo, a gente vai fazer uma viagem de avião. Todo mundo quer ter certeza que aquele avião está com a manutenção em dia, que aquele piloto é capacitado, que aquele piloto tem condições de levar o avião de um lugar para o outro. Se isso tudo estiver ok, voar de avião é o meio de transporte mais seguro que tem. Não é? E é mais ou menos no seu olho. Você vai querer que uma pessoa que não seja habilitada, num equipamento não habilitado para operar o seu olho? Eu acho que não. Então é isso, assim que a gente deve proceder. Obrigado. Falar mais um pouquinho sobre os nossos olhos e os cuidados que temos que ter. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui para a gente falar sobre a saúde dos nossos olhos. Bom, então, o Pergunte ao Doutor de hoje foi com o oftalmologista, Dr. Carlos Leandro. A gente volta numa próxima com ele, mas amanhã tem mais. Pergunte ao doutor. Agora você fica com a Valéria Barros aí no Educador Entrevista. Eu volto amanhã. Pergunte ao doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.